Gosta de livro polêmico? Então vem comigo aqui para a gente conversar sobre o Plataforma, do Michel Houellebecq. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com vocês aqui as minhas impressões de leitura sobre o livro Plataforma, do Michel Houellebecq, que saiu aqui pela Alfaguara, com tradução Ari Reutemann e Paulina Watt. O livro é de 2001. E eu tenho aqui em mãos uma edição que saiu em 2018 pela Alfaguara, que é parte, né, hoje integrante da Companhia das Letras. Essa capa já meio sugestiva aqui já dá um pouco do que pode ser a tônica aqui do livro. É claro que é uma metáfora, evidentemente, aqui. Mas quem conhece um pouquinho sobre a vida do Houellebecq sabe que polêmica e Michel Houellebecq estão sempre lado a lado. Michel Houellebecq é um escritor francês que está chegando já perto dos seus 70 anos, tem bem mais de 60, e ele colecionou ao longo da vida aí várias polêmicas, ganhou um outro prêmio bastante importante e está sempre sendo traduzido para vários idiomas aí, tem uma venda legal. Ele é um dos grandes expoentes da literatura francesa aí do século XXI, né? Mas ele publica desde aí da virada do 20 para o 21, publica ali desde o final dos 80, 90 e até os dias de hoje. Do Houellebecq, eu já tinha lido o livro Submissão, que por si só está envolto em muita polêmica, e é uma coisa maluca essa coisa da arte e vida, né? De como as duas elas bebem uma na outra, né? E de como elas se influenciam. No livro Submissão, o Houellebecq ele conta as eleições, que ele publica o livro ali no começo dos anos 10, e nas eleições do que seriam as eleições de 2022 na França, o Partido Islâmico, que é um partido que existe na França hoje, é um partido ainda muito pequeno, mas que no livro dele, na ficção, é um livro que vence as eleições de maneira bastante democrática e pouco a pouco vai instalando, né, a Sharia ali, a lei do islamismo, e aplicando na sociedade, transformando a França num país de fé islâmica, né? A França tem muitos imigrantes que professam essa religião, né? São sobretudo vindos do norte da África e do Magrebe, né? Tanto Marrocos, quanto a Tunísia, quanto a Argélia, que tem uma relação diplomática bem complicada, para dizer o mínimo, com a França. Outros países também ali, Egito, Líbia, vários do Oriente Médio também, mas principalmente desses três que foram colonizados pela França em determinado momento da história. E essas pessoas vão e professam a religião islâmica na França. Como são grupos, em geral, às vezes muito fechados, muitos nem aprendem o francês, não se integram à sociedade, digamos assim. E os franceses veem isso, em geral, com maus olhos, né? Muitos acreditam que eles têm que se aculturar, não precisam abandonar uma religião, mas precisam de alguma forma se aculturar. Tanto que teve nos últimos anos polêmicas sobre o uso ou não do véu em vias públicas, né? Porque a França querendo proibir o uso do véu, dizendo que não era um país islâmico, era um país laico, etc, etc. E a narrativa desse livro Submissão passa um pouco por isso, né? E que tem a ver com a palavra islamismo ou islâmico, não sei, islã, que eu acho que é submissão mesmo. Então é como a sociedade se transforma ali. E é muito doido porque no dia em que ele publica o livro, no dia que os livros chegam nas livrarias, há um atentado terrorista no Charlie Hebdo, que era um jornal satírico, né, que fazia questionamentos sociais muito fortes. E mataram muitas pessoas, acho que 12 ou 17 pessoas, que trabalhavam na redação desse jornal no dia do lançamento de Submissão. Então a questão sobre a profissão de fé islâmica, o radicalismo de algumas alas,
o preconceito do francês mais tradicional em relação ao imigrante, tudo isso povoou muito esse livro Submissão, né? E o próprio autor é envolto em polêmica porque ele mesmo já disse que ele é anti-islâmico, né? Então é uma pessoa... Sabe aqueles casos de escritores muito bons, mas que, enquanto pessoas, não são nada boas? Ou que são muito questionáveis? Esse é o caso do Houellebecq. E esse livro aqui é, no mínimo, complexo, né? Porque eu acho que muitas pessoas talvez o leriam como uma espécie de defesa ou apologia, mas eu acho que ele dá abertura para outras leituras também, principalmente para a crítica dessas estruturas, né? Mas como eu vindo de Houellebecq, não dá para duvidar de nada, né? Ele você nunca sabe de fato por onde ele está caminhando ali, né? É um livro de 270 páginas. O personagem principal aqui, que é narrador, se chama Michel, como o escritor. Então é um livro que se aproxima muito da autoficção. Ele é um funcionário público, ele trabalha num setor do governo aprovando projetos de editais, assim, culturais, digamos assim. Ele aprova exposições de arte, enfim, ele trabalha dentro desse setor em algum órgão do governo. E ele tem uma vida bastante estável, tem um salário bastante digno, tá ali chegando perto dos 40 anos, deve ter uns 35, 36 anos. E o pai dele falece, ele não é próximo do pai, a mãe tinha morrido há muito tempo, ele não tem irmãos, ele não tem outra família, e ele vai para a cidadezinha do interior onde ele nasceu para enterrar o pai e tudo mais. Parece que houve um crime, né? Uma pessoa matou o pai e ele herda então o que ficou na conta bancária do pai e a casa, o que daria para ele uma vida bastante confortável. Ele não precisaria mais se esforçar para nada. Então, digamos assim, era um cara de classe média de fato, no sentido em que ele teria condições para viver de maneira tranquila, até uma classe média já um pouco mais abastada, né? E ele tira férias e resolve ir para a Tailândia para fazer turismo, né? Mas é um turismo bastante complicado porque envolve turismo sexual. E ele vai com um grupo de franceses, tem francesas também, casais vão viajar em grupo, vão conhecer cidades, mas tem momentos em que eles vão para essas casas noturnas para interagir com essas meninas. É um livro que trabalha as questões sexuais de maneira de várias perspectivas, né? Porque depois eu vou contar com calma, mas o Michel vai ter uma companheira maior de idade, tá? E ele vai descrever muito as relações sexuais que essa mulher tem, né? Mas também fala de clubes de swing, de sadomasoquismo e aquilo que ele vai buscar na Indonésia, né? Na Tailândia, que começa com P e eu prefiro não falar aqui, né? Mas termina com Ia. Então, vários aspectos dentro do mesmo caldeirão, digamos assim, sexual, né? Coisas que são tabu, coisas que não são tabu, até que ponto é tabu, até que ponto isso é prejudicial, até que ponto não, até que ponto a sociedade fecha os olhos para aquilo, faz vista grossa ou não, né? Para ganhar dinheiro, que, por exemplo, o país, para onde ele vai atrás desse tipo de relação, é um país que oficialmente não permite isso, mas que debaixo dos panos permite, porque faz girar a economia do país e atrai turistas, né? Então essas questões estão todas ali sendo discutidas, mesmo que às vezes a discussão não esteja de maneira direta feita pelo narrador, mas de maneira sugerida. Então tem várias camadas e tem bastante sarcasmo, ironia e muito veneno, na verdade, nessa voz narrativa aqui. Peraí. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê um like nesse vídeo. A Acrópole precisa muito da sua ajuda, não vai te custar nada financeiramente e em alguns segundos você consegue ajudar a gente curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo e também ativando as notificações. Quanto mais engajamento, melhor para o canal. E a Acrópole precisa da sua ajuda, porque tem tanto conteúdo aqui no YouTube, muitos, inclusive, muito bons, outros nem tanto, né? Alguns questionáveis. Então,
para que a plataforma entenda que o nosso canal é importante, que o nosso canal tem alguma coisa para oferecer para o seu público, é necessário que o máximo de pessoas interaja com os vídeos e assista muito, né? Assista mais vídeos, que você compartilhe com os amigos, etc. Então dá aquele apoio, dá aquela força. E se você for escritor ou escritora, nós temos aqui na descrição do vídeo um link para o nosso Media Kit. Você quer ver o seu livro sendo resenhado aqui no canal, você pode dar uma olhadinha ali, ver os nossos pacotes e depois chamar a gente aqui no WhatsApp para que o seu livro seja resenhado aqui no canal. Voltamos à programação normal. E ele faz amizade com uma moça, ele vai, né, nessa viagem para Tailândia, eles não têm nada, né, mas na volta eles acabam se gostando, assim, e eles acabam tendo uma relação e ele muda para casa dessa mulher. E a vida dele é muito pacata, ele é um burocrata do governo, ele é uma vida boa no sentido financeiro, mas uma vida que não tem muita cor, assim, né? Ele é um pessimista, assim, esse narrador Michel. E a Valérie, que é o nome dessa moça, né? Ela vai trazer um pouco de cor para a vida dele. Então ele vai morar com ela trabalha no turismo, né? Ela trabalha numa empresa muito grande de turismo. Aparece aí um chefe dela que vira um amigo muito próximo dela e do próprio Michel, que tá com problemas no casamento muito graves, né? Ele não tem mais relações sexuais com a mulher trai ele, e ele não consegue se libertar disso e procurar outra pessoa. Então pode ver que as questões sexuais estão muito presentes dentro do livro, né? Daí eu posso falar sobre a capa, né? E daí ele vai tendo uma rotina diferente, vai conversando e tem muitas cenas da Valérie com o chefe, com a empresa, eles discutindo caminhos novos para o turismo. Eles saem de uma empresa, vão para outra para montar alguns resorts de turismo pelo mundo e oferecer questões de turismo sexual. Isso é colocado de uma naturalidade no livro que você fala assim, cara, mas eles estão sequer pensando sobre isso, assim, que tipo é um negócio meio pesado isso, meio assim, eu tô colocando aqui um eufemismo, né, para diminuir um pouco, mas uma coisa bastante complexa isso aí, né, enfim, não vou aqui, eu não tô falando sobre menores de idade, tô falando sobre maiores de idade mesmo, tá? Já é uma questão super polêmica, né, porque eu não quero ser o paladino da moralidade, né, mas é no mínimo difícil da gente discorrer a respeito, né? E eles vão montando esses resorts, né? E a partir disso, dessa questão sexual, do turismo, do dinheiro, do capital, né? O narrador vai discutindo isso, vai colocando na nossa frente, às vezes de maneira mais clara, às vezes de maneira periférica, né? Então há situações pesadas com sexo no livro, como eu já falei uma coisa que começa com P, né? E uma outra agora começa com S, não com X, mas com S, né? Então, assim, de como a humanidade lida com as questões sexuais e de como foram colocados em normalidade questões que são construtos sociais, né? Então, tudo isso em relação também ao lucro. Então, o corpo do outro também passa a ser não só um objeto de prazer, mas um objeto de lucro, né? Eu vou lucrar com o corpo do outro ou com o meu próprio corpo. E aí a gente pode entrar hoje nos dias, né, que em OnlyFans e outras plataformas que nem existia ainda nessa época aqui que o livro foi publicado, o livro é de 2001, né? Embora recentemente o Houellebecq tenha se envolvido com uma polêmica aí, né, no OnlyFans também. Então, assim, depois só dê um Google, tá? Só deem um Google. E aí vocês vão ver as polêmicas todas com o Houellebecq. Então eu gostei pra caramba do livro. Enquanto estética e objeto artístico, o livro é magnânimo. Assim, dá pra entender o sucesso todo. O livro tá dizendo aqui que só no primeiro ano ele vendeu mais de 350 mil exemplares só na França, né? Então, assim, é um livro que causou, digamos assim. É um livro que causou. E eu acho assim que eu não quero tirar conclusões precipitadas aqui, até porque a figura do narrador está muito próxima do autor, mas eu acho que dá pra gente discutir muitas questões aqui, e eu acho que o vídeo não é o momento também para isso. Eu acho que talvez num clube de leitura,
num curso sobre literatura francesa ou sobre a literatura do Houellebecq, a gente pudesse talvez desenvolver um pouco melhor. O final é um final absurdamente impactante. Não posso nem sugerir o que vai acontecer aqui, mas é bem forte também, como o livro todo. Então, assim, é um livro de você virar a página e falar, não acredito que eu tô lendo isso aqui. Caramba, aconteceu isso mesmo? Então, se você gosta desse tipo de literatura, mas sabendo lidar com polêmicas, tá? E não lendo tudo na chave do tipo, isso é condenável, porque a estética artística vale qualquer coisa que você coloque aqui, né? Evidentemente que eu não tô dizendo pra vocês concordar com as posições políticas do autor. Longe disso, porque eu não concordo, né? Mas a narrativa, ela se põe muito de pé. E se você se predispor a segurar um pouco um ímpeto de cancelar o livro de imediato, você vai ter uma baita leitura aqui pela frente. Então, passando de novo para fazer mais um merchanzinho. Em 2020, saiu pela editora Penalux o meu romance Os Passos Vermelhos de John. É uma narrativa, é um romance que tem elementos de romance policial, romance histórico, limites entre verdade e ficção, entre realidade e ficção, com a vinda do escritor John dos Passos ao Brasil, especificamente a cidade de Maringá, e nós temos duas narrativas correndo paralelamente, uma em 1958, outra em 2018, cheias de teorias da conspiração. Esse escritor, John dos Passos, então se envolve com uma cabocla na cidade de Maringá, no Paraná, e há um crime. Então há vários olhares, várias perspectivas num romance fragmentado, tentando conectar essas duas épocas históricas, no final dos anos 50 e depois no século XXI. O livro saiu pela Penalux e você pode encontrar tanto no site da editora quanto no site da Amazon. E o meu livro mais recente é um livro de contos, é um livro que contém 12 histórias, saiu pela editora Patuá e se chama O Descobrimento do Brasil. São 12 histórias falando sobre a construção do Brasil, violência e tragédias ao longo da história, tragédias ao nível individual e também no nível coletivo. E você pode encontrar o livro no site da editora Patuá ou também na Amazon. Acho que era isso que eu tinha para dizer, pessoal. São 2 livros que eu li do Houellebecq, 2 livros bastante polêmicos, tanto Submissão quanto Plataforma. Tem outros 2 que eu quero ler agora, que é o Serotonina e o Aniquilar, que também foram publicados pela Alfaguara. Se você leu algum desses livros que eu mencionei, ou os 2 que eu já li, ou os 2 que eu quero ler, escreva aqui nos comentários o que você achou. Você leria esse livro, gente? O tema te interessou? O posicionamento do escritor te afasta um pouco desse tipo de literatura? É possível separar autor e obra? Escreva aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!